Chegamos em nossa penúltima competência, a competência 7, planejar a identidade visual de website usando folha de estilos. Nela, vamos conhecer como produzir os arquivos CSS, que vão definir a aparência do site. Vamos acompanhar pelos slides. Vamos ver como ficará o nosso site. Nesse meio tempo, enquanto vocês faziam os projetos de vocês, eu dei uma melhorada aqui no projeto de exemplo. Ele ainda continua com o index, a tabela e o formulário, certo? E as imagens, eu coloquei as imagens do café e coloquei um pouco mais de conteúdo nele. Deixa eu mostrar para vocês. Pronto, então deixa eu ampliar aqui. Então vocês viram que eu coloquei agora uma imagem ilustrativa do texto. A marca, eu estou colocando o nome, mesmo marca, que hoje a gente vai substituir esse nome pela marca do projeto. Aqui temos uma navegação, links de navegação, e aqui também temos links de navegação. Aqui temos um outro link no meio do texto. Vamos dar uma olhada no cardápio. Veja que eu tirei a borda, que a gente não coloca borda no HTML, isso é um detalhe estético a gente sempre faz pelo CSS. E no contato temos o nosso formuláriozinho. Então, apenas dei uma ajeitadinha colocando mais coisa, que não deu tempo de colocar no outro vídeo. Certo? Aqui a gente vai ver que a gente está querendo chegar nesse resultado final. Para usar esse resultado final, nós temos a nossa div, a nossa read, a nossa nav, a nossa section, que são as tags que estão do HTML5. E essa daqui é a silhueta do site. Então, quando vocês forem fazer, muitas vezes o pessoal olha um site e diz: tu só trocou o nome, eu só trocou determinadas imagens. É por quê? Porque a silhueta está igual. Então, quando vocês estavam lendo lá o material no caderno de estudo, vocês viram que tinha vários tipos de silhueta diferente. Então, o que vocês têm que fazer no projeto de vocês é achar uma silhueta simples. Não precisa ser nada complexo, não precisa ser uma coisa incrivelmente complicada. Mas essa daqui, por exemplo, é uma silhueta simples. Vocês podem ter várias outras silhuetas simples que podem utilizar. Mas o importante é que vocês não copiem. O importante é que vocês não façam exatamente essa mesma silhueta. Ok? Então vamos agora fazer o CSS, vamos fazer a parte estética, o que vai fazer com que o conteúdo, que atualmente já é visível, que ele fique atrativo. E como é que vamos chegar nesse resultado? A primeira coisa que temos que fazer é um arquivo CSS. Aí vocês fazem da mesma forma. O CSS é um arquivo de texto, podemos utilizar o bloco de notas ou qualquer ideia que vocês queiram utilizar. Mas seria muito bom que vocês fizessem num bloco de notas, porque quem está aprendendo precisa ter mais atenção, certo? É uma necessidade. Então temos aqui na nossa parte de exemplo, que é essa. Eu vou colocar dentro dela todos os arquivos aqui e colocar um arquivo chamado estilo.css. O navegador ele já tem um estilo. Vocês podem ver que ele está alinhado à esquerda, que temos essa colher para a página visitada, temos o H1 tem esse tamanho, o H2 tem esse outro tamanho, ele utiliza uma fonte serifada para colocar o texto. Então existe já um CSS aqui para poder a gente ver o conteúdo melhor, né, com esses espaçamentos. O que vamos fazer é modificar esse conteúdo. E para que isso aconteça, a gente tem que, vamos voltar aqui para o index, temos que acrescentar uma linha. Essa linha é no read, por quê? Porque é uma informação não de conteúdo, mas uma informação sobre a página. E qual é a informação? É que ela vai ser formatada de acordo com o estilo que vamos determinar. Esse estilo, ele é colocado, ele é linkado através da tag link. Cuidado!
A tag link ela se parece muito com hiperlink, mas hiperlink a gente faz com a tag A e não com a tag link. A gente vai linkar um arquivo no outro, através, no caso um CSS no arquivo HTML. Então ela tem funções diferentes e colocaram o nome de link, muito fácil de ser confundido. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, vamos fazer uma nova pasta só para ilustrar melhor. Vamos colocar aqui café 1. Pronto, isso aqui vai guardar as informações referentes ao estilo. Então eu vou arrastar esse estilo para cá. Teremos então café 1 que vai ter esse estilo.css e eu vou descrever o local. HF é hyperreference, onde está esse arquivo. Então esse arquivo vai estar na pasta café 1. Então ele vai daqui, ele vai entrar para cá, café 1, e vamos colocar estilo.css, que é o nome do arquivo. Precisamos dizer qual é o tipo de relação que existe. No caso aí, a relação é style sheet, folha de estilo. Veja que ela tem o início e o fim dela no mesmo lugar. Arquivo salva. Pronto. Por enquanto ele não vai mudar nada porque meu arquivo está vazio, né? Se eu ler ele não vai sobrescrever. Mas vamos agora abrir e começar a brincadeira. Como é que fazemos o estilo? A primeira coisa que vamos colocar vai ser um background. Vamos colocar uma imagem de background. Para colocar essa imagem, eu já separei algumas imagens aqui, que elas são diferentes das outras imagens. Essas imagens da nossa pasta principal, elas são de informações de contexto, ou seja, para você entender do que se está falando, você precisa ver essas imagens, elas estão relacionadas ao contexto. Mas os estilismos, background, marca, essas coisas, elas não fazem parte do conteúdo, elas podem ser trocadas. Então eu selecionei algumas e eu vou mover elas para dentro dessa pasta café 1, que guarda o meu CSS e as imagens. Então temos aqui o nosso background e a nossa marca, certo? Então aqui a gente guarda um estilo, é como se fosse uma muda de roupa e essa daqui fosse a pessoa, o conteúdo dela. Vamos colocar aqui então, dizer que a tag body, vamos estabelecer uma regra para ela. A tag body, tanto faz se colocar maiúsculo ou minúsculo. Vamos configurar o background, aí para configurar o background a gente coloca essa propriedade com 2 pontos entre chaves, chave início, chave fim, para um conjunto de propriedades. O conjunto de propriedades forma uma regra. Então temos aqui qual é a imagem que vai ser. Para a gente dizer aonde é que está essa imagem, a gente coloca URL e entre parênteses a gente vai colocar o local de onde está a imagem. No caso, o CSS ele está aqui. Eu preciso entrar em imagem e dizer que é esse arquivo. Então eu vou colocar imagens, que é o nome da pasta, bg.jpg. Pronto. Observe que ele não tem aspas duplas. Como ele é separado do resto da regra por parênteses. E no final a gente coloca um ponto e vírgula, que é para definir a próxima regra. Mas por enquanto vamos salvar e visualizar no navegador. Então, quando eu pressionar Reload, ele vai ler novamente a página HTML5 e aí ele vai ver que tem um link para um RSS e que esse RSS tem uma tag, está dizendo que a tag body ela vai ter um background, ou seja, está dando informação estética. Vamos ver se funcionou. Deve ter alguma coisa errada, eu devo ter digitado alguma coisa errado aqui no HTML. Deixa eu dar uma conferida. Ok, olha só. O nome do arquivo está errado. Foi ótimo que isso acontecesse. Para vocês, quando acontecer com vocês terem a ideia de como resolver. Então, é aqui, ó.
Vamos salvar e vamos visualizar. Observem que o background da tag body, ele agora possui, em vez de ser transparente, ele agora está exibindo essa imagem. E a imagem ela vai se repetindo. Só que como eu estou usando uma imagem que é um padrão, esse padrão não dá para ver o início e fim dele, certo? Para exemplificar, vamos colocar aqui a outra imagem. Arquivo salva. Não é JPEG, é PNG. Arquivo salva. Agora vocês podem ver que tem o início e tem o fim da imagem, aí ele vai se repetindo, tanto horizontal quanto verticalmente. O caderno de vocês tem dizendo como a gente pode configurar para ter somente uma imagem. Agora vamos estilizar mais, vamos colocar o texto. Deixa eu ajeitar isso daqui. JPG. Vamos colocar o texto numa área centralizada. Vamos definir aqui, então, todo o texto, todo o nosso documento, ele está entre as tags numa div chamada container. Deixa eu abrir aqui novamente para vocês se situarem. Pronto, div com ID container. E aí ele está em todo esse... Aqui é que termina a div. Então temos todo o nosso documento dentro de uma div. Vamos colocar... Vamos configurar essa div. Essa ID. Para a gente dizer que o nome container é uma ID, não é uma tag, a gente coloca tralha. Para a gente definir que é uma classe, a gente coloca ponto. Então, ponto para quando a gente tem uma class e tralha quando a gente tem um container. Tralha ou jogo da velha, ou qualquer outro nome que vocês queiram. Vamos colocar aqui a chave para definir a regra. Para a gente definir uma largura, a gente coloca width, que é largura em inglês. A gente pode definir vários sistemas de medida, mas eu pessoalmente gosto de usar o pixel, que é o mais comum. Então eu vou definir que a largura daquele componente vai ter 780 pixels. Podemos definir também a altura com eight, mas não vamos fazer isso. Eu só quero o 780 da largura. Definir aqui, reload. Observe que agora ele encerrou nesta área aqui. Ele está com 780 ele para aqui. Para centralizar, eu vou usar um truque. Existe todo componente HTML, ele é definido como uma caixa. Ele tem um chamado modelo inbox, modelo de caixa. Vocês podem ver uma imagenzinha no caderno de estudo de vocês, que tem borda, margem, espaçamento interno e o conteúdo. Então agora eu vou definir que essa margem, eu posso definir a margem, por exemplo, para 10 pixels. Arquivo salva. Aí ele vai colocar a imagem em cima, embaixo, esquerda e direita em 10 pixels. A gente está vendo aqui que houve um afastamento. Mas eu não vou querer. Eu vou querer que o navegador calcule para mim a média. Como assim? Ele vai pegar esse restante, esse tamanho daqui de pixel, vai dividir por 2, vai colocar na esquerda e na direita. Arquivo salva.
e desse jeito a gente conseguiu centralizar. Então ele está empurrando para um lado e empurrando para o outro. Se eu aumento, ele calcula novamente. E aí o conteúdo, a div com o ID container, ela vai ficar centralizada. Tá bem? Vamos colocar um background para vocês verem melhor. Background vocês já viram, né? Como é que coloca. Vamos colocar uma cor. A cor a gente coloca usando aqui o símbolo de tralha. E temos um código. Esse código vocês podem encontrá-lo na internet. Eu vou colocar aqui essa cor que eu já decorei, que eu já olhei no meu programa de edição fotográfica, que ele me diz as cores também, o GIMP. E agora eu tenho esse meu cremezinho aqui mostrando o conteúdo da div. Ele não pinta a margem, ele só pinta o lado interno, da borda para dentro. E por falar em borda, vamos colocar uma borda. Então depois da margem a gente tem uma borda. Border ele vai definir várias características de borda. Por exemplo, eu vou querer uma borda com 10 pixels, vai ser uma borda larga. Eu preciso colocar o tipo dela solid, porque senão ela vai ficar sempre transparente, ela não vai ser visualizada. Eu também posso colocar uma cor, eu vou colocar a cor branca, que é 6 letras F. FF. No caso é o red, green, blue. Todas elas juntas, elas formam um branco. E como eu estou colocando o F, que é o último signo é hexadecimal, que vai de 0 a F. Vamos colocar aqui, vamos ver, né? Vamos visualizar. Então agora temos aqui uma borda branca, uma corzinha creme. Poderia botar uma borda negra. Então, como é o negro? O negro é red, green, blue, tudo zerado. Então temos aqui uma borda negra. Mas não, eu vou ficar com a minha borda branquinha mesmo, porque ela foi definida assim na imagem que defini antes. E o espaço interno, porque está muito colado aqui, está coladinho, está feio. Vamos colocar um espaçamento interno, que é entre o conteúdo e a borda. Vamos colocar aqui o espaçamento interno 10px. Aí esse espaçamento interno, quando você coloca apenas um, ele vai ser replicado para em cima, embaixo, esquerda e direita. Quando você coloca 2, por exemplo, vamos colocar aqui 3 pixels, então o primeiro valor é para cima e para baixo, e o segundo é esquerda e direita. E quando você coloca 4, aí como é que funciona? Sentido do relógio, para cima vai ter 10, para a direita vai ter 3, para baixo vai ter 5 e para a esquerda vai ter 8. Mas vamos deixar somente com 10, porque nosso tempo está se acabando e ainda tem muita coisa a ser vista. Observe que agora temos um espaçamentozinho aqui. Ok, terminamos a parte interna, agora vamos para o cabeçalho. Vamos colocar a marca. Vamos dizer que o nosso H1, que representa a nossa marca, né, que tem lá o nome escrito marca, ele vai receber um background. Vamos colocar aqui o URL, imagens, marca.png, e vamos utilizar a opção non repeat. No caderno de exercício tem explicando bem direitinho todas as opções, e ela vai ser centralizada, essa imagem, dentro do H1, dentro da tag H1. Vamos salvar, deixa eu ver se eu digitei direito, verificar. Observe como ficou. A marca div, ela começa aqui e vai até o final. Só que eu não quero que repita. Como ele não vai ser repetido, ele sobrou para um lado e sobrou para o outro. E como ele está centralizado, ele colocou a imagem no centro e aí deu esse espaçamento aqui no finalzinho. Certo? Se eu colocar uma borda, vamos colocar uma borda no H1 para vocês entenderem.
Vamos colocar de um pixel sólido e na cor vermelha. Red, green, blue. Então, acredito que a cor vermelha seja essa. Pronto. Então, observe que aqui ele está mostrando exatamente onde fica. Aqui é onde começa, nessa borda de um pixel, onde começa H1. Temos aqui o espaçamento e temos a borda do ID Container. Vamos ajeitar agora para ele ficar com um tamanho. Aí precisamos definir a altura. 8. 200 px. Pessoal, tenha atenção porque o id termina com TH e o id termina com HT. Vocês podem ficar quebrando a cabeça por conta dessa diferença de largura e altura na língua inglesa. No inglês. Salvar e visualizar. Observe que agora eu posso ver a marca. Só que tem essa bordazinha feia e tem esse nomezinho marca que ele está no H1. Deixa eu mostrar para vocês. Abrir com um bloco de notas. Observa aqui, tá no H1 tem esse título, esse texto. Só que lembra que a gente colocou um span, que é uma tag auxiliar que ia nos ajudar agora. Vamos configurar ela. Vamos dizer, agora eu não quero que seja toda tag spam. Se eu quiser que seja toda tag spam, a gente coloca aqui. Feito toda tag H1, ela vai se comportar dessa forma. Só apagar aqui a linha. Mas agora eu não quero toda tag spam. Eu vou dizer que em H1 tem uma tag spam. Então é como se tivesse nome e sobrenome. H1 tem uma tag spam. Se eu quisesse que fosse H1 e a tag spam, aí eu colocaria uma vírgula. Se eu quero os dois, mas se eu quero dizer que a tag spam está dentro da H1, aí eu coloco só um espaçamento. Vamos colocar aqui para definir a regra e vamos utilizar display. Display ela ajuda em várias necessidades, mas para nós aqui a gente simplesmente vai querer que ela desapareça. None. Então ele vai mostrar não. Arquivo salva, reload, e observe que o texto ele desapareceu. A gente pode colocar display none em vários lugares. Se eu colocar, por exemplo, display none aqui no container, display none, ele vai desaparecer com todo o conteúdo. Arquivo salva, reload, se escrevi errado. Display none. Certo? Só ficou o mesmo endereço que eu coloquei fora do container. Vamos voltar aqui. Agora vai ser a nossa barra de navegação, certo? Então eu vou dizer que dentro do reader tem uma tag nav. Como temos duas, eu preciso colocar assim. Se só tivesse uma navegação, eu não precisava colocar. Mas como eu coloquei uma navegação aqui embaixo, para mostrar para vocês, aí eu precisei colocar dessa forma. Senão as duas iam mudar. E qual vai ser a parte estética, a configuração estética dessa navegação? Eu vou querer tirar vou chamar text transform. Eu vou pedir para colocar ele com letra maiúscula, uppercase. Então observe que eu posso fazer isso também com texto, com qualquer coisa que tenha texto, eu posso colocar ele como sendo maiúsculo. Vamos ver se eu digitei certo. Text transform. Coloquei aqui um igual, dois pontos. Salva. Ficou grande, não ficou legal não. Vamos colocar só com centralizado.
Então, como é que a gente centraliza? A LinkedIn, 2 pontos, Center, pronto. Esse link ele vai pegar o texto de dentro da tag e vai centralizar. Pronto, centralizei. Vamos pegar esse link, deixar todos os links, todos, não só o de navegação, mas todos os links de todo canto de uma forma diferente. Qual vai ser essa forma? Primeiro eu vou querer remover essa linha. Então, text decoration none. Ele vai retirar a linha. Agora eu vou definir uma fonte. No caso eu vou deixar a fonte em negrito. Para deixar ela em negrito a gente coloca bold. Em fonte widget. Bold. Como é que a gente define a cor do texto? A gente coloca color. Vamos colocar aqui 66, 33 e 00, que eu já olhei no meu GIMP qual era esse tipo de cor. Você também pode ver em uma página web. Tem página web que tem várias tabelas com as cores HTML ou CSS. Temos aqui agora os novos links com as cores. Observe que aqui também mudou. E lá embaixo ele não está centralizado, mas ele está com a cor mudada. Só que agora como é que eu vou saber que é um link? Era bom ter quando eu botasse o mouse em cima, ele modificasse. Então a gente está mudando um estado do link. Então como é que a gente muda os estados do link? Dois pontos, hover. A gente tem outros estados, mas eu só quero que quando o mouse esteja por cima, a decoração dele mude. Decoration underline. Quando vocês fizerem o site de vocês coloquem outras coisas, vocês se atrevam, né? Façam alguma coisa diferente do que eu estou fazendo, não copiem exatamente não, porque senão fica uma coisa feia, né? Só copiar. Então temos aqui o text decoration somente para hover. Observem que no nosso código HTML eu tenho uma classe aqui, ó, centralizado em imagem. Então essa tag, essa imagem, eu vou querer deixar ela centralizada. Eu poderia ter outras tags, por exemplo aqui, ó, o endereço, class centralizado. Pronto, então agora temos duas tags com a classe. Então essa daqui é centralizada e essa daqui também é centralizada. O que não podemos repetir é o ID. O ID ele tem que ser único. Agora class não, class a gente pode botar várias tags diferentes com a determinada propriedade. Então vamos, como é que a gente coloca class? Vocês lembram? Com o ponto centralizado. A gente vai utilizar também um outro truque. Vamos utilizar display block. Por quê? Porque tags textuais como env ou a img, elas começam e terminam nela mesma, né? Então elas não vão ter espaçamento. Se eu colocar uma borda, deixa eu colocar uma borda para vocês verem. Tá aqui, recortar, border, 1px, solid, o vermelho, arquivo salva. Vocês vão ver que ela não chega até o final, feito foi com a div. Lembra que a div foi até o canto? Tinha um pedaço de texto, mas ela não, ela começa e termina aqui. A gente pode dar uma centralizada apenas modificando ela de inline para block. Se vocês quiserem mudar de block para inline, a gente coloca dessa forma. Mas eu vou transformar ela de inline para block.
E graças a isso agora eu posso colocar a margem. Só que aqui eu não posso colocar o alto. Por quê? Porque temos, se eu colocar só o alto para centralizar feito a gente fez com a div, aí ele vai calcular a altura e largura. Refazendo essa última parte, precisa ser trocada. Só a parte deve ser trocada somente a parte da margem. Pronto, agora temos o bloco. Vamos colocar agora a margem. Margem alto. Arquivo salva e ele centraliza a imagem. Ok? Vamos agora ver como ficou as outras páginas. Nossa, precisamos fazer tudo de novo em toda página? Não. Vamos abrir aqui nosso HTML onde tem a tabela. E vamos colar. Copiar e colar. Deixa eu fechar isso daqui. Vamos copiar aqui o link. Para cá. Eu estou copiando por causa do tempo, mas eu aconselho veementemente que vocês digitem, que é para poder ir exercitando e ir se lembrando, porque é fazendo que a gente aprende. Observe que eu abri o arquivo formulário.html e coloquei o mesmo link, então eu posso reaproveitar sempre o CSS. Vamos ver agora. Reload. Pronto, aqui ó, tabela.html. Se eu ver contato também está no nosso formulário. Mas vamos lá, vamos mudar agora a nossa tabela. Vocês viram que eu coloquei border e ele não e ele colocou uma borda para vocês verem. Eu retirei aquele parâmetro de borda porque ele é um parâmetro estético. A gente não utiliza mais isso em HTML5 nem não utiliza dessa forma. A gente coloca pelo CSS. Na nossa tabela vamos mudar o cabeçalho e vamos colocar uma cor no cabeçalho, no texto também, e vamos modificar esse alinhamento que ele não ficou legal não. Vamos colocar esse texto aqui para cima das linhas, deixar ela onde inicia cada imagem para ficar visualmente mais agradável. Então vamos pegar aqui, vamos para o nosso final do nosso documento CSS, como é o mesmo estilo .css, eu posso fazer no mesmo arquivo, mas eu posso usar arquivos diferentes. Então vamos colocar aqui th, que são as tags th, elas serão modificadas, elas terão um background. Eu tanto posso usar background como eu posso usar a forma mais incisiva dela, que é o mais explícita, que é o background color, que é para mudar a cor. No caso de imagem seria background image. Mas só para mostrar para vocês que tanto vocês podem usar a forma resumida, background, como a forma mais completa da propriedade. Vamos colocar aqui o background color para 663300 e vamos definir a cor para branco.
ver se eu não errei dessa vez. Olha aí. Agora vamos colocar com as tags table data. Você terá um verticamento superior. Então, o vertical align é o top. Dá para decorar tudo isso? Não. Vocês precisam realmente assim fazer até se acostumarem com as nomenclaturas e com as propriedades. É muita coisa? Mas não tem como fugir. É desse jeito que é feito. Então agora vocês veem que ele não colocou exatamente no topo porque eu coloquei um parágrafo. Lembra que os parágrafos eles têm um espaçamento? Eu posso modificar. Dentro de TD tem a tag P. Deixa eu ver se eu consigo retirar. Vamos colocar aqui, copiar para 0px. Estou fazendo muito rápido. Isso para dar tempo de ver todo o conteúdo. Salvei. Dentro de TD tem a tag P. Deixa eu ver se tem mesmo. Termina perdendo muito tempo. TD tem aqui, ó, P. Temos um P. Então não é o espaçamento, deve ser a margem. 0px. Pronto. Então aqui eu retirei a margem, que a tag P ela já vem pré-programada com a margem, aquela margem que eu mostrei para vocês no começo. E agora eu retirei somente quando tiver um P dentro de um TD, dentro de uma tag TD. Para concluirmos, vamos aqui para o formulário. Vamos fazer alguma formatação para esse formulário. Vamos dizer que a tag form ela vai ter background color FFCC99. Vamos dizer que ela vai ter uma largura de 500px, tá bom, né? Porque é pouca informação. A margem dela vai ser alto, vocês já sabem para que serve, né? A margem alto. Vamos colocar uma borda. Tá vendo que se repete muito? São as mesmas propriedades, só que a gente coloca sempre com uma cor diferente, um tamanho diferente. Vocês tanto podem colocar minúsculo quanto maiúsculo, tá? 9966. $10px para não ficar colado, já que a gente está colocando uma borda. E uma fonte, a gente ainda não mudou fonte, né? Eu vou querer que a fonte tenha um tamanho de 12px e que ela seja sans serif, ou seja, ela não tenha serifas. Serifas é esses tracinhos que ficam na ponta das letras. Feito a letra B, aqui tem uma pontinha na parte de cima dela. Eu vou pedir para o navegador escolher qualquer fonte que não tenha serifas. Vamos colocar aqui. Olha como ficou legal, certo? Vamos dar uma diminuída para ver como foi. Observe que eu coloquei um background color, botei um espaçamento de 500, botei uma margem esquerda e direita para tudo ficar centralizado na tag form. A borda eu botei de 2 pixels sólido com essa cor. E se você não colocar sólido na borda não vai funcionar, tá?
Tem outros estilos, mas algum estilo você vai ter que colocar. E o espaçamento interno, que é para não ficar coladinho aqui, ele vai ter 10px. Finalmente a fonte 12px, e vocês veem que aqui o B ele não está mais com aquela fonte. A Times New Roman, ela está usando a fonte Arial, e a fonte Arial ela é sans serif. Tá? Vimos brevemente o conteúdo da competência 7, mas o seu caderno de estudo é a sua fonte maior de conhecimentos. Leia com bastante atenção e sempre faça os exercícios propostos. Ficamos por aqui e nos vemos na nossa última competência.